Namastê. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta com a nossa programação aqui de lives semanais. Olá, Juju. E depois de umas fériasinhas, voltamos. E hoje a gente vai ter uma presença bastante interessante aí. Renata, que oferece um trabalho muito bacana. Um trabalho que a gente vê que foi feito com bastante criatividade, sensibilidade, muito legal. Vamos esperar ela chamar. Deixa eu aproveitar, né? Sempre bom a gente aproveitar essas entradinhas aí para dar uns recadinhos aos associados. Essa semana a gente deu mais uma limpa, né, em questão de cursos de formação que estão com o cronograma desatualizado, que não apresentaram ainda o cronograma de 2022. E também estamos recebendo cronogramas que estão ok. Então, essa pesquisa no nosso site sobre os cursos de formação que estão regulares, ela está assim 80% ok, tá? Ela vai sendo atualizada conforme os programas vão entrando, sendo aprovados. E aí a gente sempre orienta a seguir ali o que está no nosso site para agilizar o processo, né? Porque daí encaminha para a equipe correta, o programa no formato correto. Aí a gente consegue fazer um trabalho um pouquinho mais ágil. E aqueles interessados em fazer um curso de formação, que estão pesquisando, que tiverem dúvidas, pode mandar um e-mail para o info@aliança, que a gente ajuda nessa escolha, tá? A gente tem lives antigas aí tratando exatamente desse assunto, o que deve buscar, o que deve prestar atenção, né? Para investir num curso de formação, né? E então a gente está a essa disposição aí, as pessoas que ainda não são nossas associadas, mas que já buscam realizar um curso de formação. Ok? Bom, então só voltando para a nossa entrevistada de hoje, a Renata von Poser, a página dela depois a gente compartilha aqui, acho que já foi compartilhado também. Olá, Marcos Vinícius, boa tarde. Legal. Você é nosso associado, Marcos? Entra lá na nossa página. Esse ano a gente está fazendo a nossa programação ainda aqui, né, para os entrevistados. É sempre bom a gente conhecendo pessoas novas, associados que oferecem trabalhos. A gente também, né, se interessa em divulgar os nossos associados que fazem um trabalho voluntário, um trabalho interessante, tá? Então, Marcos, mas estamos aí, querendo conhecer a nossa associação, dá uma entrada no nosso site. O site também está em reformulação. Esse ano são 20 anos de aliança, né? Então a gente vai ter aí uma grande mexida. Vamos celebrar e vamos também renovar, né? Então agora que o novo regimento já meio que deu uma engrenada, ainda precisando de uma aresta aqui, uma ali, que a gente sempre realiza junto aos nossos associados em assembleias. O site, desculpa gente, só uma interrupção. O site é aliançadoyoga.com. Ops, entrou aquela. Oi, a Renata entrou. Marcos, tá na bio da nossa página, tá? Aqui. Oi, Márcia, tudo bom? Acho que demora um pouquinho para conectar. Marcos, desculpa. Olá, bem-vinda, dona Renata. Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Não tá muito alto? Não, tá Então legal. tá, se às vezes eu falar muito alto, tá? Me dá um toque, que eu nunca sei como é que tá meu microfone e eu normalmente falo alto. Legal, tudo bem, Bruna? Tudo jóia, meu nome é Bianca. Ah, mudou! Não, Tá desde que bom. eu nasci, eu acho. Não, eu achei que fosse uma Bruna, desculpa. Imagina, tô brincando. Renata, muito bem-vinda. A gente agradece muito a tua presença hoje aqui e a tua presença conosco junto à Aliança também, tá? Nós gostamos muito de receber associados como você, que a gente percebe, a gente ouviu pessoas que conhecem, a gente avaliou também o seu trabalho, que está disponível, né? O site, todo o material que você nos encaminhou.
E é um material diferenciado, né? Então a gente que já está trabalhando com isso faz tempo, a gente consegue reconhecer ali a tua criatividade, a tua sensibilidade e a experiência em relação a esse tema que você escolheu para desenvolver esse trabalho, né? Então, muito obrigada e parabéns. Ai, obrigada a você, viu? Eu que fico muito grata com essa conquista, né? Sempre um diferencial que a gente encontra pelo caminho. Eu pratico yoga há tantos anos, né? E aí há um tempo, tá? Namorando essa coisa. Renata, deixa eu te interromper um pouquinho. Você tem algum foninho disponível? Porque teu microfone está, teu som está quebrando muito e às vezes isso acontece se a gente não usa fone. Você espera só um pouco, tá. Então. A hora que você engata a falar, tá cortando muito, daí eu praticamente... Eu vou pegar, peraí. Sem problema. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com a Renata Von Poser. Desenvolve um trabalho muito legal com criança, com os pais também. A gente vai ouvir um pouquinho hoje a experiência dela, conhecer um pouquinho mais o trabalho dela também. Isso, aí resolve o problema. No começo, quando eu comecei com esse negócio de live, meu microfone era o caos. Daí eu descobri o foninho resolve todos os problemas. Então, eu tenho o meu fone, mas o microfone dele não funciona. E eu tô com um problema, porque se eu ligar esse microfone, eu não vou te ouvir. Eita! Tá muito ruim de me ouvir? Em alguns momentos, ouve perfeitamente igual agora. Em outros momentos, quando você parece que engata a falar mais seguido, parece que dá uma mastigada. Tenta falar um pouquinho mais pausado, talvez, e se ficar ruim, eu te interrompo, tá? E, Renata, só já para te pedir, então, né? A gente se interessa, a gente sempre, é uma tradição aqui dos nossos entrevistados, é a gente perguntar essa caminhada com o yoga, como é que foi o encontro, como é que foram os primeiros insights, até te trazer no trabalho que você desenvolve hoje. Então, se você puder compartilhar com a gente. A Jussara está online. Ju, às vezes também é só para mim que o som fica ruim. Ju, me avisa, por favor, se quando a Renata estiver falando, vocês não estiverem conseguindo ouvir. Me avisa você, então, tá? Bora lá, Renata. Pode começar, então. Ótimo. Voltando ao raciocínio que eu estava, eu que agradeço, né? Poder certificar o meu curso, um trabalho que eu desenvolvo há tantos anos, e isso vai agregar muito valor, né? Aos projetos que eu estou desenvolvendo no canal da Yoga, fazendo parte desse time, honrando o estudo de tantos anos, né? Eu comecei a praticar yoga, eu acho que em 96, talvez. Eu acho que comecei numa escola na Vila Madalena. Muito gostoso de estar, bem familiar. E me apaixonei pelo yoga, né? Pelo yoga, pelo modo de vida, e vi que era isso que eu queria desenvolver para minha vida. Mas na época eu trabalhava com isso, aquela ONG ambientalista. Trabalhei muitos anos lá. E quando saí de lá, meu coração ficou um pouco despedaçado, sabe? Entendi. E aí eu fui fazer um mestrado em educação, que era uma área que é uma área que, inclusive, eu trabalho hoje, né? Renata, tá falhando Sim. mesmo. Tá falhando? Tá. Eu vou procurar o meu fone. Você espera Com um minuto? certeza, Então vamos. vai lá, tranquilo. Temos tempo. Funciona. Tá bom. Enquanto isso, eu canto um mantra aqui, né? Ô, Ju, conversa comigo então, Ju. Não, voltando a falar a questão da regularização dos cursos, tá? Então, como eu falei, a gente deu mais uma atualizada agora no começo da semana. Que dia que é hoje? Quarta, né? Acho que na segunda-feira a gente fez isso. E então falta ainda isso, Ju, vou falar. Para credenciar, né, a gente está seguindo aquele roteirinho que está no nosso site mesmo. Então, você já sendo associado, né, você consegue credenciar o seu curso. Aí, se por curiosidade você quiser entrar, se não é um associado, você entra lá no nosso site, associe-se, daí tem 2 itens, daí credenciar curso apenas para instrutores. Mas mesmo você não sendo, você já vai ter acesso ao formato que a gente pede, tudo mais, você já pode ir desenvolvendo isso também, porque é algo que dá trabalho, tá? Os de curta duração também estão nessa mesma página, os cursos de curta duração.
que é o caso da Renata. A Renata credenciou conosco um curso de curta duração, então a gente vai poder explicar um pouco mais sobre isso no decorrer aí, tá bom? Voltamos, dona Renata? Quer fazer o teste? Como é que tá 1, 2, 3, agora? testando. Vamos lá. Melhorou? Acho que sim. Tá me ouvindo, não? Estou te ouvindo. Acho que sim. Não, eu estou te ouvindo. Ah, então... Normalmente acontece a hora que você começa a falar, e daí, mas acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos experimentar, ver se com esse microfone dá certo. Acho que vai dar sim. Bom, então deixa eu te falar o que eu entendi, tá? Você fez a primeira aula de yoga em 96 na Vila Madalena. E daí você já sentiu um pouquinho, acho que você pode seguir daí, tá? Deu uma cortada. Eu fui fazer um... Tá me ouvindo bem agora, tá, né? Ótimo, agora vai tranquilo, agora encaixou. Legal. Eu fui fazer um mestrado na Espanha em educação socioemocional, né? Em animação sociocultural, que era o nome desse curso. Porque no Greenpeace eu já trabalhava com treinamento de pessoas e tal. E lá nesse mestrado que eu desenvolvi, eu fiquei 2 anos lá na Espanha, eu acabei me apaixonando pelo tema da educação e pelo tema da educação para a paz. E aí começou a chegar perto do yoga e do Brinca Yoga, né? Então, eu comecei a fazer esses estudos transversais, e lá na Espanha é bem interessante, né? Porque o sistema educacional deles é diferente do nosso. Eles têm os temas transversais em vários... Travou para vocês, gente? Para mim, Renata parou. Alguém pode me dar um retorno? Voltou? Voltou. Alô? Oi, voltou? Voltou. Ah, agora voltou, foi aqui isso o meu daí, fone. Sabe, isso daí é a emoção da primeira vez, Renata. Depois piora. Depois dá mais tilt ainda, só que daí a gente não liga mais, entendeu? A gente já tá acostumado com o tilt. Tá travando. Você tá perto do teu modem, essas coisas? Você tá perto? Meio rural, sabe? Ah, entendi. Então venta um pouco, balança a antena, coloca um bombril. Coloca um bom velho bombril na antena. Bora. Bom, mas enfim, e eu me apaixonei por esse tema da educação para a paz e acabei desenvolvendo projetos de educação para professores, que envolvia muito desse centramento que o yoga nos traz, né, das nossas emoções, através da meditação, da respiração, do relaxamento e também da prática de yoga em si, mas a princípio eu não tinha levado esse tema da prática de yoga, né? Era mais para a gente usufruir dessas outras técnicas, né, digamos, mais de um desenvolvimento mental. Mas já eram algumas técnicas meditativas e respiratórias para Não, eu já falei. Sim, foram os primórdios do Brinca Yoga, né? Foi o primeiro passo assim que eu dei, foi lá na Espanha com esse projeto de educação para a paz. E para mim foi muito curioso, assim, porque eu via que tinham muitas coisas que aconteciam na teoria, né, com os professores e as crianças. Então, eles faziam desenhos, trocavam cartas entre países, né, como essa coisa de trabalhar a tolerância religiosa, né, o conhecimento dos povos, as diferenças etnias. Porém, o professor, quando estava muito estressado, ele acabava gritando com as crianças em sala de aula e mandava para a diretoria, né? Então, eram coisas que eu olhava de fora e falava, nossa, isso aqui não está combinando com a proposta, né, de desenvolver essa educação de valores realmente, né, essa educação para a paz. Então foi um anseio que eu acho que ali foi a primeira sementinha, inclusive, do trabalho que eu desenvolvo hoje, né, que é o Brinca Yoga das Emoções. Para mim tá rodando aqui, você tá me ouvindo bem? Tá um barulho estranho. Deixa eu só entender, então. Você está me escutando bem? Porque eu tô te ouvindo bem, tá rodando bem. Ah, então tá rodando bem. Eu tô te ouvindo bem agora. Ah, então tá legal. Tô sim. Agora tá tudo bem, vai no fluxo. Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa, então. Você começou a desenvolver esse trabalho, não diretamente com as crianças, e sim com os professores. Isso. Não, e esse foi uma das vertentes, e eu atendia um grupo de minoria étnica, que eram ciganos. A gente tem uma aqui na mora no mato também, a gente sofre às vezes.
Tá cortando? Porque a conexão tá ótima aqui. Eu não sei se é alguma coisa de nós duas juntas na live. Tá enorme, mas vamos seguir. Tá dando um delay. Tá. Tipo, eu falo. Agora volta. É o vento. Não, é o vento. Eu não sei. A hora que fluir, a gente aproveita, tá? Então tá. Então pode voltar. Confirmado com você, só inicialmente com os professores e não diretamente com as Isso, crianças, eu comecei né? atendendo esse grupo de escola, né? E comecei a desenvolver esse trabalho de educação para a paz numa escola. E, em paralelo, eu atendia umas crianças, assim, num projeto social. Então, a minha formação do Brinca Yoga veio muito sobre esse olhar social, né? E eram minorias étnicas, era um grupo de ciganos, e eles tinham muitas dificuldades emocionais, eram crianças em vulnerabilidade social, né, que estão, assim, em situações muito precárias de desenvolvimento, de construção da sua própria família, né, do seu núcleo familiar. Então, ali eu comecei a introduzir as coisas do yoga que eu vinha desenvolvendo há alguns anos, né, eu fui para lá em 2001, fui logo depois das Torres Gêmeas. Então, eu já estava há alguns anos praticando, praticante mesmo, né? Não tinha me adentrado na formação. E daí lá na Espanha eu também conheci o Shivananda Yoga. E me apaixonei pelo estúdio, me apaixonei pela professora e pelos mantras, né? Porque você canta mantra toda sexta-feira, tem satsanga, tem arati. É assim, é o que tem, para mim, eu acho que é muito vivo, assim, tudo que há de yoga dentro do Shivananda, né? E fui conhecendo a história desse grande mestre também, e fiquei realmente assim, meu coração se expandiu em devoção por ele enormemente. Fui à Índia anos depois, né, para conhecer o templo dele, e o espaço hospital que ele tocava, né, assim, o ashram que ele desenvolveu lá. Ele é um grande pioneiro, né, dentro do yoga, foi dos primeiros ashrams a receber mulheres, foi um dos primeiros ashrams a ensinar em inglês, né, a ter traduções dos livros. Então, assim, ele tem essa tirar fotos, né, o Swami Shivananda tirava fotos no começo da década de 1920 e mandava para o mundo para inspirar os seus seguidores, né, os seus discípulos. Muito interessante. E aí eu comecei a fazer práticas de yoga dentro do Shivananda, e quando eu voltei para o Brasil, eu consegui fazer a formação deles aqui em Garopaba, né? O primeiro teacher training deles, né? Que é integral, são 30 dias lá internado, né? Lá na Montanha Encantada, é respira yoga de manhã, de tarde e de noite por 30 dias, parecem 6 meses, assim, de tão intenso que é. Eu até recomendo, né, para quem tem vontade mesmo de desenvolver, assim, uma imersão, né, do yoga e ter essa quebra do seu dia a dia, da sua rotina, né, porque é muito diferente desses estudos que a gente faz fim de semana, uma vez por mês, que você vai lá, né. Lá tem esse mergulho mesmo profundo, né, dentro da filosofia. Você acha, Renata, você acha importante, assim, a pessoa fazer esse mergulho já tendo um conhecimento básico, ou assim, se ela nunca teve contato com yoga, você acha que ela aproveitaria também? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que sim. Você diz sobre o Shivananda Yoga, ele é aberto para todas as pessoas, não tem um requisito, requisito prévio para você começar esse tipo de formação, né? Sim, eu não sei como está agora. Você acha que o aproveitamento é o mesmo? Do tipo assim, se você já tem uma base, igual você tinha uma base, daí você foi. Então, daí toda a base se reforça, assim, né? Bom, vão ser sim, com certeza, né? Se você já vem com uma... mas se você já vem com uma bagagem, com certeza você tem um outro aproveitamento do que quem está começando. Mas eu acho que é sempre um caminho válido, e eu costumo dizer para os meus alunos que investir numa formação de yoga é poupança espiritual, entendeu? Você está pondo lá e isso vai somar de muitas maneiras para você, né? No seu físico, no seu emocional, no seu mental, independente de você começou há 10 anos atrás ou acabou de começar, né? É sempre muito interessante a gente poder ter, e principalmente esse de imersão, mesmo que não seja uma formação, né? Eu gosto muito desse estilo das imersões e dos retiros. Eu acho que eles dão uma boa quebra, né, nos samskaras, na forma como a gente vê o mundo, a rotina que a gente leva no nosso dia a dia, né? Muitas vezes é importante, até para que a gente veja a nossa vida sobre um novo ponto de vista, né? Com acho certeza. Que isso foi muito legal. Acho muito proveitoso. Legal.
E eu fiquei muito envolvida, então, com Shivananda Yoga. Eu fiz depois mais 2 anos como Karma Yoga, né? Eles têm muito essa senda dentro dessa linha. Então, eu acabei fazendo, 3 anos seguidos a mesma formação. Eu fiquei indo lá 3 anos seguidos. Apesar do diploma ser só de 1 ano, né? Eu acabei fazendo mais vezes. E acabei tendo a oportunidade de estudar no Canadá. Fui atrás dessa bolsa, né? Porque é uma instituição internacional, né? O Shivananda Yoga. E eu fui fazer o curso avançado lá no Canadá, que é o centro onde o Swami, né? Que é o Swami Vishnudevananda, veio da Índia. Ele tentou migrar nos Estados Unidos, ele não conseguiu apoio, não conseguiu o que ele buscava para desenvolver o yoga, e ele encontrou isso no Canadá, e foi lá que ele estabeleceu a sua base, né? Assim como tantos outros discípulos do Swami Shivananda que fundaram grandes escolas do yoga no mundo inteiro, né? E eu fui estudar lá o avançado, e uma boa. Deu uma travadinha, mas já volta o vento. Travou para todo mundo, gente? Quem tá assistindo? Voltou. Ventou, aquele ventinho só, a gente já tá acostumando com o ventinho. Deixa ele bater, voltou. Toda vez que você sai e volta sem microfone. O que acontece? Quando vai e volta, eu fico sem o microfone. Deixa eu ver se ele tá ligado de novo. Não, tô te ouvindo. Só tá dando umas falhazinhas, mas é isso aí mesmo. Pode seguir. Opa! Agora esse vento foi seguido agora. Oi. Parou. Agora parou. Bom, e aí, como uma boa brasileira, né, eu fui atrás da minha bolsa de estudos. E aí foi muito interessante, porque eles me pediram para eu já estava desenvolvendo o Brinca Yoga, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar na Rede Sesc, comecei a desenvolver vários projetos em ONGs, comecei a trabalhar com formação de professores. Nessa mescla que não era era o início do Brinca Yoga, né? Mas era essa coisa de trazer as técnicas do yoga para a educação, né? Então, trazer um pouco do pranayama, trazer um pouco da meditação e, quando possível, o desenvolvimento dos asanas, né? Mas nem sempre é possível. Tem escolas que são muito estritas, eles disponibilizam 10 minutos, 5 minutos entre as aulas, né? E eu acho que também tudo é poupança do yoga, né? Apareceu a oportunidade, eu ia lá desenvolver o que eu chamo do Brinca Yoga, né? Seja o que a escola abrisse. E nessa época, daí, você diretamente com as crianças? Eu diretamente com as crianças e com os professores. Eu sempre tive essas duas linhas, né? E isso que foi muito construtivo para mim. Legal. Obrigada, Carol. E então eu já estava nesse trabalho com eles, e aí lá para o Canadá eles me exigiram assim, eles falaram, bom, como você já trabalha com criança, para você conseguir a sua bolsa aqui no Shivananda Canadá, né, no Teacher Training Advanced, né, no curso avançado, você vai precisar ficar 1 mês com as crianças no Kids Camp. E eu falei, nossa, eles estão me pedindo para eu ir, mas para mim foi uma grande imersão, né, e foi muito incrível, porque tinham educadores de vários lugares do mundo para fazer o Kids Camp, né? Eles têm essa prática. Então, não só pessoas como eu, que vim do Brasil, e eu falava um pouco, né, falava espanhol, falava inglês, falava português. Então, eu fiquei com umas 6 crianças numa cabine, né? Eles eram meus filhinhos, e eu tomava conta, eram umas meninas, então eu tomava conta delas para dormir, para organizar, e você fica com essas crianças, e eram tipo 100 crianças, né? Então, a gente tinha atividade de yoga todos os dias, né? Prática de yoga, kirtans todos os dias, meditação todo dia, satsanga todo dia, né? Estudo da filosofia e muita brincadeira, muitas coisas relacionadas ao yoga. Eu aprendi demais, eu acho que essa foi uma grande escola para mim, sabe? Estar lá vivendo todos os dias, né? Dentro do ashram. Foi bem especial. E aí eu fiz o meu curso avançado, voltei para o Brasil e montei uma escola de yoga, a Pura Yoga, que era ali no Brooklyn. Segui em paralelo os meus desenvolvimentos com o Brinca Yoga, atendendo escola, atendendo ONG, trabalhando com professores, né, para que eles, com as escolas principalmente, né, atendendo algumas escolas. E o trabalho foi amadurecendo de forma que eu acabei entrando com as famílias. Aí foi muito incrível, né? Porque eu acabei compreendendo que muitas das mudanças e transformações que eu buscava, que eu pretendia promover nas crianças, né?
elas estavam presentes nas famílias. Era ali, né? É ali que está o grande profusor, né? Assim, onde tem o pulso da transformação, para que tipo de alimentação a criança vai seguir, hábitos saudáveis que ela pode ter, tudo que a gente vê hoje, né, com relação às telas, com relação à interação com outras crianças, né? Então é na família mesmo, a família é um grande pilar, né? Você levanta o dedo. Sim, Já olha sei que eu só, tô eu ia falhando. perguntar, quando eu falo o dedinho. Não, só para fazer uma pergunta. Como está tendo esse delay, eu Sim. quis esperar, senão eu vou falar em cima de você, daí acho que a gravação vai ficar ruim. Olha, eu ia fazer exatamente essa pergunta, a idade das crianças, né? E lógico, você está falando ainda, mas eu queria daí que você contasse mais ou menos como é que funciona esse trabalho com as famílias, com os dois pais, mães, são grupos de família, aqui pra gente a idade das crianças. Envolve esse trabalho, qual que é a forma que você desenvolve isso, atividade, que às vezes deve ter pai que gosta, mãe que não gosta, como é que você lida com essa diferença, se ela existe, né? Sim, a gente tem, falando então do trabalho com as crianças, né? Mas enfim, só para amarrar, o Brinca Yoga a trajetória foi um pouco essa, eu acabei concluindo a minha escola de yoga, né? Porque eu tive a minha primeira filha, morava lá em São Paulo, aluguel, acabei optando por vir para o interior, desfiz a minha escola de yoga, foi uma grande perda para mim, mas eu senti que foi um passo na minha carreira, inclusive com relação ao Brinca Yoga, né, onde eu pude me dedicar mais plenamente para esse viés, que é esse projeto tão lindo, né, que hoje frutifica em centenas de alunos aí pelo Brasil na metodologia do Brinca Yoga. Agora, as condições de trabalho para se trabalhar com crianças, né, então vou mudar do tema e passar para o tema do yoga para crianças. Então, o yoga para crianças, o ideal é que ele seja dividido por faixas etárias, né? Então, estou dizendo ideal por quê? Porque nem sempre a condição é a ideal. E não é por isso que a gente deixa de dar aula, tá? Eu sou aquela professora que eu acho que a gente tem as oportunidades, a gente tem que abraçá-las e tentar ir construindo, junto com os espaços, ou de yoga, ou escola, ou família, o que a gente acha que é uma condição ideal, né? Mas eu acho que eu nunca perco as oportunidades de desenvolver os trabalhos que eu pretendo com as crianças, né? Então, claro, tem o ideal, que é a divisão por faixas etárias, e a gente começa aí com o Baby Yoga. Então, tem professores que se dedicam especificamente com os pequenininhos a partir de 6, 8 meses, até 1 ano e meio, 2. E também existem várias formas de se trabalhar com eles, né? Que é assim, desde uma creche, então a gente trabalha com uma visão de grupo, então não é mamãe e filho, é grupo de crianças pequenas, então ele é quase que uma yoga musical, né? Ele é uma yoga com muitos elementos lúdicos, e às vezes a pessoa olha de fora e nem entende o que está acontecendo ali, né? Mas a gente está numa proposta de começar a trazer a questão da respiração, do relaxamento, e principalmente para a criança, de todas as faixas etárias, né? É esse movimento de eu ir para fora e eu vou para dentro. Eu vou para fora, mas eu também vou para dentro. Que isso é uma construção que a gente começa já desde... então, e trabalhar essa transição, né? Que a mente, inclusive nós adultos, né? É o que a gente faz, a gente não senta e medita, né? Você cria todo um campo, um silêncio, né? Postura firme e forte, né? O primeiro anga, né? Asana, né? Postura firme e estável, né? Para que a sua mente possa se estabilizar, né? Então é isso que a gente busca com as crianças pequenas, é possível, né? Encontrar esse ritmo com eles. Então, depois a gente vai passando, então, de 2 a 4 anos, de 5 a 7 anos, né? De 8 anos a 12. Então, isso seriam as condições ideais. E aí a gente tem o trabalho também com as famílias. E aí é uma idade mais, é um grupo mais misto, porque não dá para dizer que as famílias têm grupos etários iguais, né? Uma mãe pode ter um filho de 3 e um de 12, um de 4 e um de 8, né? Então a gente precisa também aprender a transitar e ver como que a gente desenvolve esse tipo de trabalho com a família, fazendo acordos com os mais velhos, né? Olha, agora a gente vai trazer uma cantiga, uma música, vamos fazer algo mais lúdico, e vocês vão fazer uma outra coisa de dupla, enfim, o professor ele tem que ter essa flexibilidade dentro da prática, né? Ele conseguir. O que ajuda muito, que foi uma das coisas que eu desenvolvi recentemente, Bianca, foi o baralho Brinca Yoga.
Esse baralho mostra pra aqui, gente. ele Isso daí veio... é coisa linda, muito lindo. É muito incrível. Muito Ele veio legal, também com muito legal. esse com material, né, de quem usa, né, o material, porque eu uso há muitos anos os baralhos, né. Então, por exemplo, esse é aquela coisa do professor. Eu tive cuidado de fazer pequenos gabaritos, né. Então você tem as cartinhas, mas você tem o gabarito da primeira sessão, que são as posturas de pé, as posturas sentadas nesse caso, né. Para facilitar a produção da aula, né? Para que eu não precise manusear a carta, o baralho inteiro. Então, eu tenho 8 gabaritos, são 8 cartinhas, eu consigo pegar aqui e olhar e falar, eu vou pegar essa, depois essa, aí eu vou misturar aqui com algumas posturas de pé, né? Você consegue montar, elaborar a sequência. E eu produzi também alguns adesivos, mas em breve, eu sei se o próximo ano eu vou fazer um tal álbum de figurinhas, ó. Para a Nossa, gente que legal, conseguir Renata. montar. Deve fazer um É até legal para sucesso. os adultos, sabe? Não, faz super sucesso e é bom para todos. Eu adoro essa coisa metodológica para a gente planejar as aulas, né? Eu aprendi na Sim, minha formação a fazer sim. os andromorfos, que é aquele boneco palitinho, sabe? Ah, sei. Nem isso eu Andromorfo é sei um boneco desenhar direito. palito, são os palitos de fósforo. Eu ensino isso, né? Na formação em Brinca Yoga a gente aprende que é importante para quem vai planejar a aula saber fazer para si mesmo uma ideia do desenho da sua aula, onde você vai com a sua aula, Sim, né? Claro, hoje em dia a gente tem as sim. plataformas, deve ter gente que faz até pela internet, copia e cola e monta, né? Sim. Mas eu gosto muito de ter as sequências. E para criança funciona super legal, né? Porque é importante você montar, às vezes, algumas sequências com eles, né? Você ter as sequências de histórias, de músicas. Ó, Tô a te vendo. Mari tá Tá com um perguntando onde é que delayzinho, ela né? Você compra. desculpa. Mari, a gente depois vai marcar a página. Tá. Por isso que eu preciso pedir assim um tempinho aí, esperar. Mari, a gente vai compartilhar na página, é Brinca Yoga mesmo. A hora, se você entrar quiser ver já, você entra na publicação da live e já tá a página dela lá marcada. Tipo, se você clicar em cima da foto, já vai abrir a página dela. Ali na página dela você tem todas as informações, tá bom, Mari? Se você não puder acompanhar e quiser ver isso já, é assim que você faz, tá bom? Sim. Desculpa, Sim, Ré, tem o posso seguir? site também, né? Que é o brincayoga.com.br. E Entrando na também tua página, a pessoa consegue acessar tudo, né? E também para os associados, né, eu vou estar oferecendo desconto para quem é associado da Aliança do Opa! Yoga, né, os afiliados. Eu passei hoje para a Rosane, então vai ter essa divulgação. Eu não sei se é Carolina, Não né, estava quem perguntou, deixa eu sabendo. ver. Não, Mari, a foi Mari Mari. também eu vou estar fazendo assim valores bem especiais para estimular, inclusive, né, o uso do material e para que ele possa estar semeando Muito essa pequena gratos. semente em vários lugares, né? Em nome da Eu ia Aliança, falar mais para o fim, mas agradecemos. isso, eu vou estar fazendo a formação em Brinca Yoga, né? Eu tenho aí uma opção dela que é sem juros. Então, todo mundo que vier da Aliança vai poder estar usufruindo da formação. E dentro da formação, o baralho ele entra como material didático, né? Então, eu optei por não vender isso à parte. Ele está junto da formação. A pessoa compra a formação, ela já recebe o baralho lá na casa dela para que ela monte, né, as sequências Deixa eu só e interromper as para a gente aulas. utilizar o termo correto aqui para os nossos associados, para não ter confusão. A formação, no caso, é especialização, né, Renata? A formação em Brinca Yoga, ela tem duas opções dentro da Aliança do Yoga, né? O primeiro deles é o curso online, que é uma extensão de 40 horas, né? Isso. Online, ele entra como um curso de aprofundamento. A certificação, ela entrou como aprofundamento em 40 horas. Eu também ofereço, aí é a parte, né? A extensão presencial, que aí é para quem quer aprofundar mesmo nas vivências e ter algumas práticas sobre a minha supervisão, e aí a gente passa para um plus de 56 horas, e aí essa pessoa que fez todo esse caminho, né, do online, mais essa extensão presencial, ela vai receber como certificado final, né, então aquele de 40 horas não tem mais, ela recebe um certificado inteiro de 56 horas em curso de especialização em yoga para crianças na metodologia do Brinca Yoga, né. Então tem uma diferença entre os certificados, isso está explicadinho lá também na divulgação do curso.
Ótimo, ótimo. Então, as idades a gente divide dessa forma, né? E a gente tem vários materiais didáticos que nos ajudam, tem várias dinâmicas, né? Que nos ajudam a trabalhar. E um dos grandes desafios que eu senti ao longo dos anos, né, com o yoga para crianças, é que existe muito essa visão de que o yoga para crianças são asanas. E yoga não é asana, né? O yoga é uma filosofia de vida que envolve respiração, relaxamento, meditação e principalmente atitudes éticas. Então, como eu voltei lá no comecinho da live falando desse ensejo que eu fui conhecer uma escola e que eles promoviam educação para a paz, porém no primeiro conflito eles gritavam com as crianças, desmembravam o grupo, levavam para a diretoria, né? Então tinha uma atitude um pouco hostil com as crianças, né, frente aos conflitos e desafios de comportamento. Eu comecei a perceber como que eu ia criar uma atmosfera ética dentro das aulas com as crianças, né? Porque as aulas de yoga para adultos, pense bem, o adulto ele vai com o seu próprio carro. Ele vai porque quer para a aula, ele paga aquela aula, ele está totalmente entendendo que ele precisa estar em silêncio para receber aquela aula. Ele segue todos os comandos, inspira, leva os braços, todo mundo inspira. É maravilha da aula de yoga para adulto. Quando você chega no universo das crianças, é totalmente diferente, porque elas não estão muitas vezes ali porque elas querem, não são elas que estão pagando, elas ainda não entenderam direito o que é a prática quando elas estão começando, elas precisam de um tempo para compreender, porque é totalmente diferente de tudo que elas já viram na vidinha delas, né? Então, e a gente tem muitos desafios de comportamento dentro da prática de yoga, né? Então, eu acho que o grande diferencial, assim, para quem quer e tem vontade de dar aula de yoga para crianças é manter os seus princípios éticos, né? A ahimsa, não violência, acima de tudo. Então, em frente a isso, e inclusive com a educação dos meus filhos também, porque para mim também foi um desafio, eu tenho 2, né? A Clara tem 12 e o João tem 5. Eu também fui buscar novas formas de educar os meus filhos e atender os grupos que eu estava, que era rompendo o ciclo da violência, né, dentro dessa educação do não faz isso, não pode, fica quieto que eu estou falando. Esse monte que nós fomos criados e acostumados, né, dessa forma. Então, dentro disso, acabou surgindo dentro da própria formação do Brinca Yoga um curso muito incrível que se chama Brinca Yoga das Emoções, aonde eu uni outros estudos junto com o yoga, né? Por exemplo, a disciplina positiva, que é como o yoga, é uma filosofia mesmo desse novo pensamento de educação, né? Da gente educar buscando resolução dos problemas, da gente buscar com conexão com as crianças, né? E para isso a gente precisa fazer um novo download aqui do nosso hardware mental, né? Que está muito acostumado ao não pode, não fala, não faz assim, faz silêncio, né, com comandos autoritários. Então, para mim fez muito mais sentido, enquanto educadora, professora de yoga para crianças, né, eu me reciclar também, né, além da filosofia do yoga, além de buscar os cursos de yoga, eu também buscar essas novas formas de educar as crianças para continuar promovendo esses princípios éticos, né? Então, como que a gente pode conduzir um grupo de crianças que está agitado, aflito, né? Mantendo esses princípios éticos, né? Quais são os acordos que a gente pode ter? Qual é a linguagem que a gente pode desenvolver com essas crianças, né? Como a gente lida frente aos inúmeros sentimentos que elas trazem em aula? Porque o yoga mexe, né? Mexe com a gente adulto, mexe enormemente com as crianças também. Né? Eu acredito que o professor ele acaba tendo que ter muitas alternativas já prontas na mente dele para lidar com as situações que se apresentam, né? Situações diferentes que podem se apresentar. Mesmo para aula para adulto, a gente às vezes passa por isso também. Às vezes a gente chega planejando dar uma aula, lá o clima está totalmente outro, a gente tem que mudar. Para a criança, nessa instabilidade natural dessa idade, deve ser essa oscilação deve ser muito maior. E se o professor não está bem treinado para lidar com isso, se ele está ali método que ele... não pode sair disso, vai ser um sofrimento para ele, vai ser muito pouco proveitoso para essas crianças, né? É legal, realmente... Não, com certeza, e trabalhar
Tem que expandir e o professor se trabalhar, né, também, porque o que eu mais tenho hoje visto, assim, nas formações também, é como que as pessoas lidam com as próprias frustrações, né? A gente muitas vezes tem um ideal, assim, na nossa cabeça, né, imaginando, nossa, acho que vai chover aqui na minha região. A gente tem esse ideal imaginando como que, aí pronto, né? A gente... Nem o Bombril vai resolver se cair esse chuva aqui. Mas a gente tem esse ideal, né? Essa criança modelo, esse modelo de aula, né? A gente imagina esses pequenos yogis, quietinhos, centrados, filhos de yogis, né? De pessoas que praticam yoga. Então, nem sempre a realidade numa escola, num projeto social é assim, né? E o professor, ele tem que saber que aquela pequena sementinha que ele planta naquele grupo, ela vai florescer. Né? Então, Renata, também é um estudo de muita confiança. Diga uma coisa, como é que você está desenvolvendo? Porque isso, logicamente, é algo novo para todos, né? Então, você deve ainda estar desenvolvendo essa questão da pandemia, né? Os efeitos disso sobre as crianças, né? Você já conseguiu vislumbrar, assim, com certeza sim, né? Assim, outras abordagens além daquelas com as quais você já trabalhava, porque o que nossa, eu às vezes observo assim algumas crianças passando situações assim que, nossa, apertam o meu coração mesmo de pensar, porque a gente que já tem, né, mais de 20 anos de idade, a gente sabe o quanto é importante pra gente, né? Então, se a gente teve uma infância, a gente levanta a mão pro céu e agradece. Se a gente não teve uma infância tão boa, a gente tenta trabalhar aquilo, a gente entende que aquilo pode ser algo que se reflete hoje negativamente, algum comportamento, né? E daí, assim, você está trabalhando no momento. Então, o teu foco é fazer com que essa criança tenha a melhor infância, seja um adulto melhor, mais livre dos traumas. Mas está praticamente impossível a criança hoje em dia não ter nenhum tipo de trauma. Não sei se você concorda com isso, né? Tá meio complicado, tantas restrições, tantas... Tá estranho, né, essa área também, pra gente. E como é que você tem feito isso? Como é que você está desenvolvendo essa abordagem? Então, olha, você falou um montão de coisa. Eu vou tentar sintetizar o que você falou sobre o que eu entendi. Primeiro, com relação aos traumas, né, a gente não tem como evitar que isso aconteça. A criança, por mais que ela tenha uma vida que, para nós, de fora, parece muito boa, o trauma, ele está muito relacionado a como a criança sente e entende o mundo à volta dela. Então, a gente não tem como dizer se aquele mundo que a gente acha que está perfeito, onde ela tem tudo, onde ela tem o pai e a mãe presentes e tal, se aquilo vai trazer para ela algum desconforto emocional ou não, né? Nem falando de trauma, vamos falar só assim de uma situação de estresse, né? Porque o ponto de vista, ele é muito interior, né? Muito assim, é o que a criança entende daquilo que ela está vendo. E a gente costuma, nesses estudos de educação emocional, né? A gente costuma chegar nesse lugar onde a criança, ela é uma grande observadora e uma má interpretadora. Ela generaliza muito as coisas, né? Então ela não interpreta muito bem o que acontece. Então a gente teve aí, com relação à pandemia, né, um primeiro momento da pandemia que todos ficaram assustados, há 2 anos atrás, quase, né? Há 2 anos atrás. E eu senti que foi um movimento bom para algumas famílias, porque muitas crianças, elas ficavam muitas horas distante das suas famílias. Então, elas voltaram para o seio familiar, né? Então, sobre esse ponto de vista, foi muito interessante. Aí a gente tem o ponto de vista do adulto, que recebeu essas crianças, como eu, você, não sei se você tem filhos, mas 24 horas dentro de casa, né? Então, aí isso aconteceu foi outra transformação de buscar novas relações com as crianças, né? Algumas famílias acabaram optando totalmente por liberar os eletrônicos, liberar a televisão, liberar conteúdos. Isso sim foi muito maléfico, né? Sobre esse ponto de vista das crianças mais expostas, né, à mídia, digamos assim. Mas algumas famílias também começaram a rever a relação das crianças, né? A necessidade de deixar uma criança, tipo, 12 horas integral numa escola. Né? Será que é bom, não é bom? Enfim, suscitou esse tipo de reflexão, né? E para criança pequenininha, né, até 3, 4 anos, é muito saudável ela estar no seio familiar. Então, sobre esse ponto de vista, a pandemia ajudou.
apesar de deixar muitas mães e pais um pouco enlouquecidos com as crianças em casa, tendo que se virar para fazer atividade, fazer brincadeira, deixar brincar no jardim, descer lá embaixo, mesmo que com máscara e distanciamento, mas ir brincar no tal do parquinho, do prédio, da pracinha, né? As famílias começaram a buscar essas outras alternativas, eu acho que isso foi muito saudável. Com relação à prática de yoga, né, não só eu, mas muitas das minhas alunas, né, eu agora estou num nível que eu estou muito dando aulas, né, eu estou promovendo muitas formações, mas estou tendo pouco contato com os grupos agora, né, esse último ano. Mas muitas das minhas alunas têm trazido esse tema de migrar totalmente para o online. Eu fiz algumas aulas online com algumas famílias, e foi muito interessante, né? Porque houve um engajamento familiar maior, a gente sentiu que as famílias acabaram se interessando, porque muitas vezes a criança estava lá sozinha, então no relaxamento, vamos chamar a mamãe para fazer aqui a massagem, para fazer a meditação junto, né? Então teve um engajamento mais interessante. Está assim, no seio familiar, talvez essa diferença, né, para uma aula dessa. Se sentem mais à vontade, eles estão, né, interessante isso aí. Deve ter um resultado bem bom mesmo. É difícil a gente... A criança fora de casa, às vezes ela tem uma atenção mais dispersa, porque ela fica olhando tudo em volta e tudo mais. E já na casa desse ambiente, de repente ela consegue se concentrar um pouquinho mais na atividade, né? E não não dá para generalizar, Bianca, não dá, porque em casa às vezes tem famílias que não respeitam, então a televisão tá ligada, a criança não tem um ambiente adequado do que quando ela tá no estúdio ou no grupo com a escola, que tem uma sala para ela fazer a prática. Então, assim, tem os prós e tem os contras, como tudo, né? Não tem uma situação que a gente diga que é ideal, né? Tem sim essa questão da proximidade e tem a questão de que muitas crianças não deixaram a prática de yoga, né? Eu acho que isso também é muito positivo, né? Pensar que as crianças não deixaram de praticar por causa da pandemia, né? Muitas famílias encontraram a sua forma, o seu meio, através do Zoom, através de professores. Agora, eu senti que de um ano passado para cá, as crianças, do modo geral, e todos nós, eu acho, né, cansamos um pouco do online, né, de tanta interação com a tela, né? Eu vi pela minha filha, vi por algumas famílias que eu atendia. Então, eu sinto que hoje a gente voltar para esse presencial com distanciamento, com máscara, com vacinação, é muito saudável. Porque criança precisa de relacionamento, né? Ela precisa se construir através do outro, principalmente quando ela passa dos 3 anos, né? Que ela já saiu do nenenzinho, né? 3 anos eu tô na transição do nenenzinho pro menininho, todo mundo, né? Eu começo, vou virar menininho ali com 5 anos, mas eu tô nessa transição. O contato com o grupo, com o outro, o fato da criança ter a sua própria vida, né? Que seja na escola, que seja indo para sua prática de yoga, para sua natação, ela tem o mundo dela, né? Então isso é muito, muito saudável também. E eu acho que é o que a gente está caminhando daqui para frente, independente do rumo que a pandemia vai tomar, né? A gente ficando do modo como estamos, com a vacina, com o vírus controlado, eu acho que a tendência é a gente voltar cada vez mais para esse presencial, como é possível fazê-lo, né? Eu estou muito na Rede Sesc agora, eu fechei aí em fevereiro o Sesc Jundiaí, fiz todos os sábados lá imersões para famílias, né? E foi muito incrível, tinham poucas famílias, mas muito interessadas, muito engajadas. É aquilo, vamos fazer roda? Passa álcool em todo mundo, junta a mão, faz a roda. Acabou a roda, passa álcool na mão de todo mundo e tira a roda. Então, é possível, né? É uma tensão que a gente tem que estar, assim, construindo, né? Os pranayamas bem distanciados, né? Às vezes dentro da própria máscara, né? Que fica aquele pranayama intenso, né? Sim, o sopro Rá deixa pra lá, né? Então, esse vai ficar para casa, né? Esse fica para intimidade mesmo, até bom, né? Você sabe que agora o Brinca Yoga das Emoções, eu não sei se você viu uma palhinha dele, né? Mas ele trata-se de criar sequências musicais de yoga, que eu peguei as músicas populares e transformei em sequências de yoga pensando nas posturas e no grupo, né, de posturas que possa trabalhar cada um dos temas. Então, por exemplo, a raiva, né, que é um deles, o sopro Rá está dentro da música. E ela começa assim, depois você dá uma olhadinha lá no canal. Raiva não é para machucar. Aí a gente faz aqui um guerreiro com as mãos aqui, né? Raiva é uma emoção, vem para deusa.
Raiva é pra extravasar na almofada e no colchão. Inspira e solta o rá. Aí vem, roda palma, 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 roda pé, pé, pé. Roda, roda, roda. Aí a gente faz o Katichakrasana, né? O elefantinho. Roda, 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 roda. A raiva sai pelo pé. E a gente bate o pé no chão. Nossa. Então, para trazer todo hoje, esse Renata. conceito. Eu vou ver e vou fazer isso hoje, porque eu fui na reunião de condomínio ontem, sabe? Então, olha, eu saí de lá tão assim, meu Deus, que dimensão é essa? Quem são essas pessoas? Então, assim, ainda estou intoxicando. Acho que vai ser uma ótima oportunidade. Isso. Vou olhar agora, depois da live já, e vou fazer. Vou socar colchão aqui no caso. É muito incrível, porque a raiva, sabe, ela precisa de movimento, né? Senão ela nos consome, ou a gente fica remoendo, ou a gente põe ela para fora de forma muito hostil. E dentro da educação hoje, ele é um grande tema, né? Como a gente lida com a raiva. A maioria das pessoas fica com raiva da raiva das crianças. Né? A gente tem uma grande dificuldade de compreender, por exemplo, que o cérebro das crianças não está formado. Essa parte do córtex pré-frontal aqui, que é onde a gente raciocina, entende, como você trouxe, estou numa reunião de condomínio, essa é minha vizinha, ali é outra vizinha, então não vou dar um piti com todo mundo. Quem está trabalhando é o córtex pré-frontal. Ele se forma, chuta, que a gente tem essa parte do cérebro formada. Quantos anos você acha? Tá me ouvindo? Eu tô aqui, você tá aí? Não? Já saiu. Já saiu, acho. Só um tilt. Então, o córtex pré-frontal, ele se forma dentro de nós, né, isso aí pela neurociência e tudo mais, né, com 27 anos. Então, como que a gente pode exigir que uma criança de 4 anos se acalme? Né? Então, a mãe ou o próprio professor olha para ele e fala, calma, se acalma. Ela não sabe o que é isso, entendeu? Ela está numa resposta de luta ou fuga. Ela está agindo sobre o cérebro límbico, né? Ela está com toda aquela secreção de cortisol e de adrenalina no corpo e ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, as práticas de yoga... Você quer falar? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É que a Ju tinha falado que estava sem som, mas acho que tá ok agora. Depois ela deu um joinha. Ok agora, né? Cortou. Eu ouvi o que você falou, que às vezes o pai quer que a criança de 4 anos reaja de uma forma já plena, assim, a raiva, né? Não, fique calmo, né? O pai ou o professor, né? Sim, o pai ou o professor, por isso que é muito importante também, né, quem se coloca à frente, por esse é um dos motivos de complementar, né, uma formação de yoga para crianças também com a educação emocional, né? Então, os educadores, eles precisam buscar, além do lúdico, do instrumento de artes, das histórias, das músicas, da educação artística, né? Das dinâmicas lúdicas, das próprias brincadeiras populares que a gente adapta para essa prática infantil, do uso das cartinhas, né? Como eu trouxe aqui, da gente usar cartinhas e o baralho e jogos, né? Tem jogos dentro do baralho. A gente também tem essa preocupação com a educação emocional, né? Que é onde o pai ou o próprio educador, né, chamando educador quem educa, tanto seja pai ou professor, compreenda que muitas vezes a gente exige da criança algo que ela não está pronta, o cérebro dela não está formado para aquilo, né? Então o yoga, ele também pode servir para ajudar as crianças e as famílias nesse desenvolvimento da educação emocional, né, com posturas que trabalhem mais a abertura do peito, com posturas que trabalhem respirações vigorosas, né? Pode falar. Nossa, e eu fiz, né? O pai, ele não age por maldade, ele não tem mente, né? Então, assim, às vezes é tão fácil. Então, às vezes, se você explica para ele, assim, olha, e isso muda a vida dele, muda a vida do filho dele. Então, como é importante divulgar esse tipo de informação, né? Claro. Isso deveria ser divulgado. Não só para as famílias, nas escolas. Sim, com certeza. Exatamente. Essa é uma das propostas. Tem muitos professores. Já está chegando no final. Oi, pode terminar essa frase. Tem muitos professores.
Tem muitos professores do Brinca Yoga, inclusive, que são agentes de promoção, né, desse tipo de conhecimento, porque a pessoa ela leva para um ambiente muitas vezes muito tradicional, através das práticas extracurriculares que ela está ali, ela começa sim a ter um contato maior com os pais, com os professores, né? Eu tenho muitos alunos que os projetos começaram como eu comecei, né? Com atendendo alunos extracurriculares, isso se expandiu para uma vez por mês os pais, e depois começou a ter aula todos os sábados, envolver os professores, até que tem escolas, tem professoras que estão todos os dias nas escolas, né? Eu dou treinamento para escolas que eles desenvolvem yoga todos os dias, né? Dentro do ambiente escolar. A Ju fez uma pergunta, já tinha feito anteriormente, não tinha feito ainda. Os requisitos para fazer essa sua especialização, né, no caso, se tem que ser formado em yoga, é assim específico. Eu não sei se você dá outros cursos para um outro público, mas a pergunta é essa, se tem que ser formado em yoga para fazer essa sua especialização. Tá. A formação em Brinca Yoga não precisa de um conhecimento prévio. Aliás, ela é até uma porta de entrada para o próprio yoga, né? Porque a pessoa vem as práticas. Porque quando a gente pensa de yoga para crianças, né? Sobre esse viés do Brinca Yoga, onde a pessoa também aprende brincadeiras, histórias, músicas, disciplinas de conteúdo emocional, teorias, né? Então tem muitos ensinos que complementam o que a gente chama, o que a gente conhece dentro do yoga mesmo para crianças. São práticas simples, né? A gente passa para as crianças posturas simples, as respirações, a gente começa com as respirações simples, né? A gente não vai dar uma respiração de fogo, um kapalabhati para uma criança de 6 anos, né? Então, é uma construção que a gente vai fazendo. Então, quem quer começar com yoga para crianças, não precisa de um conhecimento prévio, porém, é importante que a pessoa esteja, no mínimo, praticando yoga. Essa é a minha recomendação. Né, que a pessoa comece a ter esse gosto. Então, na formação em Brinca Yoga, ela recebe um mini curso de yoga para ela começar a desenvolver essa prática, para ela começar a ter gosto. E é muito importante que o educador medite, faça pranayama, desenvolva seu sadhana, né? Eu sinto que muitas pessoas, é uma porta de entrada, assim, para outras formações em yoga, né? Eu tenho muitas alunas que começaram fazendo uma transição de carreira, e se apaixonaram pelo yoga para crianças, mas sentiram a necessidade de fazer mesmo depois uma formação, né, específica em yoga, para pegar os pais, os professores, para desenvolver outras técnicas, né? Mas para a gente trabalhar com crianças, a formação em Brinca Yoga, ela dá tudo que a pessoa precisa, né? Um curso bem completo para quem quer começar nessa área. Bem direcionado, né? Muito legal, Renata, muito legal mesmo. A gente está nos minutinhos finais. Então, você pode ficar à vontade, fazer uma apresentação, cantar uma outra musiquinha que eu adorei, que eu faço junto, fica à vontade. Ou só reforça a divulgação, o teu curso. Fica super à vontade. Muito agradecida. Em nome da Aliança, agradeço bastante aqui a tua presença, foi ótimo, tá? Tenho certeza que a gente ficaria aí mais 1 hora facilmente conversando, trocando ideia, com você compartilhando com a gente essas experiências tão legais, que deram origem a esse trabalho tão legal também, né? Então, todo mundo que quiser ter acesso ao trabalho da Renata é fácil, né? Hoje em dia as mídias sociais estão aí para isso, é só entrar ali na página dela e a página dela te encaminha para todos os outros lugares. Isso. Eu vou terminar então com a ciranda Namastê, que é uma ciranda muito comum dentro do Brinca Yoga. É uma musiquinha que é do grupo Tri, que chama Mildinho. Eu peguei a melodia da música e fiz aqui uma letra e fiz uma ciranda em cima dela para trabalhar com as crianças esse namastê, né? Esse cumprimento do que há de mais lindo em mim, saúde o que há de mais lindo em você, né? Então não tem forma mais simples da gente explicar o que é, né? Esse Deus interior. Adulto também tem isso, a gente está muito nessa faixa, né? Emocional da razão, do entendimento, e criança é aqui, ó. É pura emoção, experiência, vivência, né? Então, para eles, a música vem, a gente vai batendo as mãos nas pernas, né? Namá, e a gente junta a mão do amigo. Namá, namastê. Namá, 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 namastê. Namá, 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 namastê. Namá, 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 namastê. E aí a gente se cumprimenta. O namastê, o namastê. Oh namastê, oh namastê, oh namastê, oh namastê, oh namastê, oh namastê,
namastê. E aí a gente começa de novo, fazendo cada vez mais rápido. Ai, que legal, Renata, é uma delícia. Legal. Escuta, uma outra pergunta importante aqui é sobre sua aula na semana que vem. Você vai dividir um pouquinho mais dessas sim, vou na semana que vem. Vou comprar um pacote inteiro de Bombril para colocar aqui na minha rede. E vou aqui no meu estúdio, né? Aqui vou preparar para vocês uma aula em cima do baralho Brinca Yoga, né? Então, eu não sei se eu vou trazer criança ou não, mas eu vou propor algumas dinâmicas lúdicas, né? Para que a gente possa, quem tiver vontade de conhecer um pouquinho, conhecer essas músicas, as brincadeiras, né? Eu vou fazer um pouco de dinâmicas e vou explicar um pouco elas. Eu não sei se a gente tem um público de famílias aqui que venha praticar com a gente, mas eu vou fazer assim... vou fazer um gostinho de apresentar algumas técnicas e explicar um pouquinho, né? Porque por trás de toda brincadeira tem muito estudo e muita coisa séria. Muito conhecimento e muito aprendizado e sabedoria, né? Que é o objetivo máximo de tudo. Muito bom, Renata. Amamos. Estou falando no plural, porque já vi aqui várias pessoas agradecendo. Agradeço a todo mundo que acompanhou também, tá, gente? Não consigo responder a mensagem que vocês mandam aí, mas a gente lê, até porque se ficar respondendo, a gente fica interrompendo muito quem está participando. Mas agradecemos muito a presença de vocês. E semana que vem, então, já está agendado, tá? Não percam. A Renata estará de novo presente, daí sozinha, cheia dos Bombris lá em cima da antena, para não ter problema. E isso, ó, os professores podem se inspirar, com certeza, traz muita inspiração, né? Esse tipo de trabalho que a gente preza muito dentro da Aliança, um trabalho de criatividade, de sensibilidade, né? A gente vê que você traz muito da sensibilidade, você não mecanizou o teu conhecimento, você simplesmente incorporou aquilo, sentiu e deixou aquilo transformar dentro de você para você oferecer de volta ao mundo. Então, todo investimento que fazem em conhecimento, eu acho que passa nesse processo interno da nossa visão e daquilo que a gente pode acrescentar e transformar, e daí a gente oferece, né? Então, assim, isso é muito legal. A gente valoriza demais isso. Bom, e agradecemos muito mesmo. Muito grata por estar aqui no canal, viu? Plantando as sementes do futuro aí com Brinca Yoga. Isso. Para florescer um monte de yoguinhas e yoguines. Com certeza, com certeza. Muito grata, então, delícia. Renata. Um grande beijo para você. Obrigada, querida. E semana que vem estaremos juntas juntas aqui. Obrigada a todos que nos assistiram até agora. Tchau, bom, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, namastê. Faz tempo que eu não faço isso, às vezes eu esqueço. Agora lembrei, é o X que eu vou apertar. Tchau, gente.